ele ainda é um problema no Brasil e em muitos lugares do mundo. Mas como falar disso, desse assunto com as crianças? Então é sobre isso que eu vou conversar agora com a Aline França, que é pedagoga. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, bom dia. Bom dia. Muito bom recebê-la aqui no programa e nós já estávamos ali ouvindo um pouquinho sobre o assunto. E Sim. como então abordar isso? Um pai, uma mãe que está percebendo que a filha está sofrendo bullying na escola, como tratar sobre isso com a criança? Como começar? Sim, é importante que os pais estejam muito atentos a essa questão. É importante que os pais percebam os sinais que as crianças levam para casa. Por isso é importante que os pais tenham um diálogo aberto com essas crianças, que os pais conversem, estejam sensíveis, estejam participantes na escola para entender como é que a escola aborda esse tema, aborda essa questão. Ter um diálogo aberto com a escola para sinalizar esses sinais que a criança dá, a fim de que o professor esteja atento a isso também. Sim. É importante que esse trabalho seja conjunto. É um trabalho conjunto. Sim, entre escola e família. Uhum. E, assim, o que parece, né, que alguns pais ficam até um pouco receosos de tratar isso com o filho. Sim. Isso é verdade? É verdade, é verdade. É importante que nós conversemos a respeito desse assunto, né? Acrescentando um pouco o que a Edelweiss disse, eu acho que a gente precisa tratar com mais naturalidade. O preconceito existe quando a gente não entende, a gente não conhece. Na verdade, o preconceito é um pré-julgamento daquilo que eu ainda não conheço bem. Sim. Então, a partir do momento que a conversa acontece, a partir do momento que é tratado com naturalidade, é importante que cada um se conheça. Né? Por isso que esse diálogo precisa acontecer tanto na escola quanto na família. Então é importante que a criança se perceba, que a criança saiba qual é a sua história, que a criança saiba de onde ela veio, para que a partir daí ela se valorize. É importante que a escola trabalhe essa diversidade, que a criança entenda que todos nós somos iguais em direitos e deveres, mas todos nós somos diferentes, né? E isso faz de nós muito especiais. Com certeza. Né? É importante essa diversidade, né? Sim, sim. E é isso que traz graça à nossa vida, ao nosso dia a dia. Então é importante, porque a partir do momento que eu conheço diversidade, eu respeito, eu aceito e eu trato o outro como um semelhante e alguém que precisa desse cuidado, desse respeito. Com certeza. E assim, eu já percebi até em pais, né, que conseguem abordar isso muito bem com os filhos, como aquele filho ele se enxerga, como aquele filho ele se posiciona, mesmo sendo uma criança, Sim, né? Porque sim. acontece na escola essa questão do bullying, né? E às vezes essa questão desse preconceito, infelizmente ainda, mas quando uma criança já chega posicionada, não, minha mãe falou sobre isso. Exatamente. E conversou comigo e disse que eu sou linda, eu sou, né, do meu jeitinho. Isso é completamente, dá uma resposta completamente diferente. E como então para esse pai e essa mãe que não sabe abordar, qual a dica que você deixa para esse pai e essa mãe que está nos escutando agora? Eu acho importante que os pais estejam sempre em conversa com as crianças, trazendo um pouco da história delas, né? O trabalho da árvore genealógica, da árvore da família, de onde nós viemos, quem são os nossos antepassados, os seus pais, os seus avós, de onde nós viemos, né? Os livros, eu trouxe aqui alguns exemplos, os livros de histórias abordam isso com muita graça, com muita sabedoria também. Então, eu acho que a partir das histórias é um momento da gente poder fazer esse trabalho. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas tem vários, né? Então, os pais podem começar através disso, contando histórias, contando de onde eles vieram e valorizar mesmo. É importante que as crianças saibam nomear, dizer quem elas são. A minha pele é negra, o meu cabelo é crespo, é diferente, o do meu colega é mais liso, meu colega tem uma pele branca, mas são as características dele, assim como eu tenho as minhas. Isso não significa que é mais ou menos bonito. Mais ou menos bonito, é melhor ou pior. Somos diferentes, Sim. né? E isso pode ser tratado através disso. Tem histórias que podem ser tratadas,
tem brincadeiras que podem ser colocadas, mostradas aí como brincadeiras que nós herdamos aí dos negros, dos africanos e que são muito bacanas, graciosas também, né? E eu acho importante que as crianças se identifiquem e se vejam como elas são. É importante os pais ficarem atentos aos desenhos. Eu tenho um livro aqui que trata disso. A criança queria representar a sua família, mas esse daqui, lápis cor de pele. E ali ela se deparou com uma caixa de lápis de cor onde não havia cores que mostravam a cor da pele da mãe, que era negra. E aí chamavam lá um tom de rosa pele que ela falava: esse tom não é o tom da pele da minha mãe. Então eu vou procurar aqui uma cor marrom, uma cor preta, que vai representar o tom da pele dela. E aí ela começou a perceber, olha, eu vivo num mundo que de repente não está retratando uma realidade. Então deixa eu buscar. É importante trazer símbolos de personagens que são negros, de figuras que são negras e representam um papel importante na sociedade. Os heróis, as princesas que são negras, hoje a gente já tem vários exemplos. Sim. Isso tudo pode ser abordado com a criança. E até na mídia mesmo, a gente percebe, antigamente nos comerciais eram só os brancos. Sim. E hoje a gente vê já colocando um bebê negro, né? Que é tão lindo. Sim. Outra questão também de bonecas. Sim. Eu lembro, eu criança só tinha boneca branca. E com certeza já era o intuito de deixar aquela criança negra. Eu quero um bebezinho, uma boneca da minha cor, que me represente. Sim. Então, essa mudança, você acredita que vai trazer um novo conceito? Pode acontecer isso? Pode, e acontece. Hoje, a indústria já está mais preocupada com isso, porque as pessoas falam mais a respeito disso. Mas é importante que que os pais, insiram esses elementos na realidade da criança, né? Como você disse, bonecas. Ah, não encontrei uma boneca na loja? Vamos fazer uma boneca de pano, né? Vamos procurar aí bonecas, por exemplo, que representem as minhas características. Sim. Enquanto alguém da raça negra, né? Que seja, como o Serginho havia dito, se for um japonês, se for um índio. Então, vamos buscar essa diversidade. Vamos trazer isso para o contexto da criança, para que ela conviva, conheça e respeite. Né? Eu acho que o caminho é sempre esse diálogo, é sempre essa conversa. Que bom, Aline, bom saber disso. E você que está aí em casa, está escutando, e às vezes conhece uma família assim, indique, né, a leitura desses livros, né? Sim. Indique como conversar, né? Isso é importante. E agora nós temos um depoimento. Você pode passar aí para a gente conferir? Depoimentos de famílias. Bom, a gente aqui em casa, a gente trabalha a questão do racismo, iniciando falando sobre o respeito, né, e a igualdade de todas as pessoas acima de qualquer coisa. O respeito é o primeiro, acho que um dos primeiros valores que a gente deve ensinar para o filho, para a filha, para os nossos familiares. E dar exemplo, eu acho que a educação contra o racismo, a favor da igualdade, ela se dá pelo exemplo. Então, se o seu filho se te vê, né, fazendo coisas certas, agindo com igualdade para as outras pessoas, isso vai ser replicado de uma maneira positiva. A educação pelo exemplo, para mim, é a que ainda mais funciona, né? O tema racismo sempre foi tratado aqui em casa com muita naturalidade. Quando o Davi era pequeno, a gente conversava com ele através dos livros. Então, Bonequinha Preta e Menina Bonita do Laço de Fita eram 2 livros que ele gostava muito de ouvir. Eram 2 histórias que a gente foi compreendendo que tinha uma representatividade muito grande para ele, né? Porque ele se identificava com os personagens, por causa da cor da pele, do tipo de cabelo. Então ele sempre pedia para que a gente contasse essas histórias várias vezes. Também, toda vez, né, ao longo do processo de alfabetização, quando ele começou, né, com o autodesenho e a se desenhar, a se colorir, ele utilizava a cor marrom para se representar. Quando ele tinha 3 anos, eu resolvi passar pelo processo de transição capilar e voltar o meu cabelo ao normal. Isso para ele foi muito importante, porque ele começou a perceber que o cabelo dele era igual ao meu, que era igual ao do pai. Então ele, nesse processo todo, ele entendeu e compreendeu que ele vinha de uma família negra com pessoas que tinham cabelos crespos, cacheados, e que aquilo era bonito. Que bom ouvir esses depoimentos, né, Aline? Sim. E o primeiro deles, da mãe falando que é a questão da educação
pelo exemplo. Isso. O que isso representa numa família? Isso é tudo. A gente sempre diz que ensine, se for preciso, fale. Exatamente porque o exemplo que a gente dá é o melhor ensinamento que a gente pode transmitir para uma criança. Não adianta eu dizer para o meu filho, para o meu aluno, que é importante respeitar se ele não me vê fazendo isso. Então, é importante que ele veja que as minhas atitudes, mais do que as minhas palavras, as minhas atitudes são atitudes de respeito com o meu próximo, com as outras pessoas, e que eu tenho essa valorização, eu pratico isso. A educação pelo exemplo, sem dúvida, eu concordo com essa mãe. É a que funciona. É a que funciona. Interessante que ela não é uma família negra, né? Sim. E falando sobre essa questão do exemplo. Sim. Mas, infelizmente, a gente conhece de pessoas que ainda têm preconceito e agem de maneira diferente. É verdade. Com um negro, né? Com uma criança. Como essa criança negra que recebe isso e trata e passa para o pai, passa para um professor, como que essa família tem que responder, entende o que eu estou dizendo, a essa outra família que está agindo de forma preconceituosa? Isso, eu acho que é importante que os pais transmitam para a criança que não existe um problema em ela ser negra. Se existe um problema, é em haver preconceito. Então, o problema não está com ela pelo tom de pele que ela tem. Se existe um problema, é com o outro que não sabe respeitar isso. Então, os pais sempre naquela atitude de se respeite, se ame, você é especial da forma como você é. E vamos ensinar para esse colega que ele também pode pensar dessa forma? Vamos ensinar para o seu colega que é legal respeitar, que é legal ter carinho pelo próximo, que existem coisas muito mais importantes para serem valorizadas, né? Então, eu acho que é sempre fazendo com que essa autoaceitação esteja presente. Isso é muito bom. E temos no outro depoimento Sim. que a mãe falou sobre que ela agia com muita naturalidade. Como fazer isso? Exatamente. Ela deu exemplos bacanas que foram algumas coisas que nós já falamos, né? É sempre tratar de forma respeitosa no sentido de você é importante, você é especial, olha essa história. Ela citou a menina bonita do laço de fita, que mostra uma criança que, na verdade, é o coelhinho que queria ficar negro como a criança. E no final da história, a mãe fala, vamos entender? A pele dela é negra, ela tem essas características, porque a nossa família também tem. E você tem as suas características, porque a sua família tem características diferentes. Então, quando ela fala da importância de trabalhar histórias, de exaltar o papel desses personagens negros, ela também toca no exemplo, quando ela colocou, eu passei por um momento de mudança capilar, meu filho viu a minha aceitação, então ele assistindo a aceitação da família, ele entendeu que ele também poderia se aceitar e ser feliz dessa maneira. Essa mãe também colocou na prática aquilo que a primeira mãe disse, da educação pelo exemplo. Então, ela se aceitando junto com o pai, que pelo que ela me disse também é negro, a criança percebeu que essa aceitação é possível e muito positiva. Né? Isso mesmo. E Aline, como você faz como pedagoga, né, observando uma família que ela já age de uma maneira diferente, já se acha excluída, já se acha diferente, sabe aquela família que não tenta trazer essa questão da autoaceitação, já sofre de baixa autoestima. Sim. Como trabalhar com essa família para a criança não reproduzir isso? Isso. É importante que a escola tenha um diálogo estreito com os pais. E as crianças na escola, elas nos dão muitos sinais. Então, percebendo que existe uma baixa autoestima nessa criança, eu preciso trazer essa família para a escola e entender qual é o contexto daquela família. A gente volta aí na importância de conhecer. Então, eu vou entender por que é que aquela família tem esse pensamento, por que essa família está com essa autoestima tão baixa. Então, ali, eu faço meu papel segundo uma educadora, que explica a importância dessa aceitação por parte da família, para que a criança também se aceite, assim como a mãe nos deu o exemplo. E se a gente percebe que é uma questão mais delicada e que precisa de um trabalho mais específico, a gente encaminha para profissionais
especializados e específicos dentro dessa área, como, por exemplo, a psicóloga que veio falar com a gente antes, né? Então, se são casos mais delicados, a gente também precisa ter esse olhar cuidadoso para fazer esses encaminhamentos para que haja um trabalho mais próximo, mais específico, mais terapêutico com essa família. Isso é de suma importância, porque nós temos os dois lados, né? Sim. A família que se aceita, se posiciona bem, Sim. Né? Que entende essa diferença e passa isso para o filho tranquilamente, com naturalidade. Sim. Mas, infelizmente, temos o outro lado. Isso, é preciso que eu me aceite primeiro para que o outro possa me aceitar. Esse trabalho é muito importante. Então, termina com essa frase aí, Aline. Isso aí. É preciso que eu me aceite para que o outro também possa me aceitar. Isso mesmo. Muito obrigada, Aline, Obrigada. por vir aqui, explanar um pouco para a gente, contribuir, né, com todas as suas informações. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.